Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje, que é sobre óleos essenciais e crianças, onde eu vou estar abordando um pouco sobre como você usar os óleos essenciais nas suas crianças. Meu nome é Elânia Lira, sou formada em psicologia, especialista em aromaterapia aqui pela UFRN, e sou muito feliz em poder estar ajudando vocês, tá? Nesse encontro aqui, onde a gente vai compartilhar algumas experiências e compartilhar alguns benefícios dos óleos essenciais. Eu vou fazer uma introdução do que são os óleos, como eles agem, de onde ele vem, e vou falar bastante aí um pouco sobre essa parte histórica, para vocês entenderem um pouquinho e dar algumas dicas de óleos essenciais. E também como você pode adquirir os óleos essenciais, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela para eu gravar aqui. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Aqui. Isso. Vamos lá. Então, óleos essenciais para os bebês. Eu tenho 8 sobrinhos, tudo pequenininho. O mais velho tem 8 anos. Então, é uma escadinha linda. Tem outro que já está para nascer aí. A gente não sabe nem se é menina, se é menina, mas estamos aguardando. E eles já me conhecem pela titia dos olhos. Eu já sou conhecida por eles, titia dos olhos. Aí minhas noras, né, usa os olhos deles e eles dizem assim: ah, mamãe, é os olhos de titia? A minha cunhada disse: não, esse aqui é de mamãe, titia tem os dela, mamãe tem os dela também. Porque eles já sabem, quando eles vêm aqui, aconteceu qualquer coisa, eu estou usando os óleos essenciais neles. Então, é muito bom, eles aprendem a usar os óleos essenciais. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, como usar os óleos essenciais em crianças? Eu vou estar explicando como é que usa. É seguro usar os óleos essenciais nas crianças, né, nos seus filhos? A gente geralmente pode ter essas perguntas aí, algumas mães que não conhecem o que são os óleos essenciais, que nunca usou, né, fica nesse questionamento e é normal. Então, a resposta, gente, é sim. Vocês podem usar os óleos essenciais, sim. E eles são seguros, tá? Para todas as idades, inclusive para grávidas também. Claro, cada fase do desenvolvimento a gente vai usar de uma certa forma, tá? Então, sempre você vai estar com um consultor de bem-estar ou um aromaterapeuta para te dar esse auxílio. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o uso histórico, né? Dos óleos, o que são os óleos, como usar, quais óleos você usa, onde atuam os óleos essenciais e como adquirir os óleos mais puro e terapêutico. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, sobre a parte histórica, a gente sabe que as plantas nasceram primeiro que os seres humanos, né? Assim, na Terra. Elas desenvolveram, então, antes da gente existir aqui na Terra, as plantas já existiram e todas as plantas que são aromáticas, existem mais de 30 mil espécies de plantas aromáticas. Todas essas plantas que são aromáticas, ela tem os óleos essenciais, porque os óleos essenciais são o aroma da planta. Então, registrado, né, alguns registros que eu vou trazer aqui, 4.000 a 3.000 antes de Cristo, os sumérios já registraram as primeiras receitas de perfumes em placas de argila, né, que é a escrita cuneiforme, que é lá dos sumérios, há muitos e muitos mil anos, né, 4.000 anos antes de Cristo, é muito tempo. Então, ele já tinha, sim, algumas receitas de perfumes. E claro que não é igual às de hoje, né? Hoje nós temos os óleos mais puros. Antigamente era feito de outra forma os óleos essenciais. Era retirado da planta a parte aromática de uma outra forma. Em 2500 a.C., lá na China também aconteceu isso, né? Esse imperador chinês aí, Shen Nung, ele identificou o uso medicinais para mais de 300 plantas, ele já identificou, né? Para quem sempre teve aquela vovozinha, ou até mesmo a sua mãe, que
sempre fez um chazinho quando você estava com alguma questão de saúde, você já deve identificar. Essa aula vai ficar gravada, tá? Para as pessoas que vão chegar atrasado ou para as pessoas que não podem assistir essa aula. Vai ficar gravado e aí fica bom porque vocês podem conferir. 1500 antes de Cristo, né? O papiro de Elbers é escrito isso lá no Egito, né? Ele é detalhado como os antigos egípcios usavam o olíbano e outros compostos aromáticos para muitos propósitos, inclusive rituais religiosos e curas de doenças. Em 1000 a.C., né, o olíbano é a mercadoria mais comercializada da antiga Arábia. Uma rota comercializada na antiga Arábia é denominada Trilha do Olíbano, que se estendia por mais de 3.862 quilômetros, de Osmar até Petra, que era comercializado o olíbano. O olíbano era como se fosse um ouro, era muito raro e caro, né? O olíbano. O olíbano é a resina de uma árvore. E nessa resina se faz o óleo essencial hoje, mas antigamente era feito por queimando mesmo. Quando queimava, como as moléculas são voláteis, ela ia aparecendo, né, no ambiente, ou dependendo de como era feito o processo de infusão, por exemplo, também. 800 a 150 anos antes de Cristo, os médicos gregos já usavam as plantas aromáticas para efeitos medicinais, acreditando que eram invenções divinas dos deuses. Então, nessa época já se usava assim. E, claro, na época de Cristo, né, Jesus Cristo, aqui os registros, na Bíblia Sagrada aqui do Ocidente, né, porque existem várias Bíblias Sagradas, que são escritos sagrados dos povos, e nós não somos os únicos povos que existem na Terra, existem muitos povos, e os povos do Ocidente geralmente usam bastante a Bíblia Sagrada, que é o que a gente mais conhece por aqui, mas existem outros livros sagrados também, né, que contam a mesma história, as mesmas coisas. Então, na época de Jesus, ele recebeu, quando ele nasceu, mirra, ouro e incenso. O incenso era justamente o olíbano. Na época chamava incenso, mas o nome dele é olíbano também, tá? E em 1937, já agora, né, há pouco tempo, o químico francês René Maurice Guettet-Fossé, ele publicou um livro chamado Aromaterapia, que enfatiza o valor terapêutico dos óleos essenciais, especialmente a lavanda, porque ele teve uma experiência de cicatrização, né, que houve uma explosão na fábrica deles, eles eram químicos, eles tinham uma fábrica de perfumes, e, enfim, eles eram estudiosos sobre as plantas, e é de família, né? Então, René, ele foi um dos filhos, né, do pai dele, que tinha a empresa lá, que sofreu um acidente lá na empresa e ele usou a lavanda e teve, assim, um resultado fantástico. E aí foi quando ele fez esse primeiro livro dele aí, ele escreveu o primeiro livro, né, onde tem esse registro, que é bem conhecido. Todo curso de aromaterapia a gente sempre fala desse registro aí. Tá aí a capa do livro, que geralmente é vendido, mas sempre estão renovando as capas, né? E aí eu vou começar a entrar agora sobre o que são os óleos essenciais. A gente falou um pouquinho da história, essa aula vai ficar gravada para quem chegou depois, tá? O que são os óleos essenciais? Eles são essas bolsas aí, são imagens ampliadas de algumas partes das plantas, de plantas aromáticas. Tá vendo essas bolsas, esses bolsões? Esse primeiro, que é lilás, a gente pode achar que é até o da lavanda, mas não é. Essa imagem lilás é do hortelã-pimenta. Quando é ampliada, ela fica nessa cor aí. E esses bolsões são os óleos essenciais. Ao elevar a temperatura, esses bolsões, a planta cria naturalmente, ela mesmo que processa, sintetiza, né, pela fotossíntese e outros processos das plantas. Esses bolsões, eles têm mais de 100, 200, 300 compostos químicos. Aí vocês podem dizer, Elane, o que danado é composto químico? Para quem é da área da saúde, estudou já química, ou quem estudou lá no ensino médio lembra da química orgânica,
É mais ou menos essas imagens que tem aí embaixo. Essa imagem aí embaixo é o acetato de linalila e o linalol. São estruturas moleculares da lavanda. Um dos, mas existem muitos. A lavanda, ela tem mais de 150 compostos químicos. O linalol e o acetato de linalila, eles têm propriedades ansiolíticas, relaxante e calmante, essa propriedade terapêutica, e tem maior quantidade, ou seja, na lavanda tem em média 60% a 70% só disso daí. As outras porcentagens são outros compostos químicos que também têm outras propriedades terapêuticas, tá? Mas a maior quantidade que tem na lavanda é o linalol e o acetato de linalila. Então, como é que é retirado? Por meio de processos de extração dos óleos essenciais. Então, tem vários processos, prensagem a frio, destilação a vapor, tem vários processos de destilação que retira da planta o óleo essencial. Existe uma grande diferença entre essência e óleo essencial. E aí dá para vocês verem um pouquinho aí, né, a diferença. A essência, ela é sintética no laboratório, é feita lá. É como se fosse uma cópia do que existe na planta. E é onde a grande empresa, né, a grande empresa farmacêutica hoje é por esse meio aí que ela faz. Ela faz em laboratório toda aquela química ali com propriedades terapêuticas. Só que todas essas essências que são feitas em laboratório, sintética, os remédios também, a atuação deles na nossa célula é bem diferente dos óleos essenciais que são naturais das plantas, porque como as plantas são orgânicos, os óleos essenciais eles penetram dentro da célula e agem dentro da célula. E os micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos, protozoários, enfim, os vermes, eles não têm como ter resistência aos óleos essenciais. Não existe resistência aos óleos essenciais. Quando agem, age mesmo, certo? E, claro, para fazer o efeito terapêutico, aí ainda tem muito... A aromaterapia é bem antiga, né? Como a gente viu já no início, mas ainda tem muitos estudos ainda a ser feito e a tendência é que vai desenvolver mais ainda isso daí, tá? Mas já existe hoje muitos artigos científicos em vários óleos essenciais, muitos estudos mesmo, tem muitos livros, eu posso indicar para vocês, para quem gosta de estudar também, tá bom? Então, a essência, que é a química sintética, ela também perfuma, porque elas são uma cópia, né, mas não é igual, do produto natural. Então, o cheirinho da lavanda existe em essência, em sabonetes, em perfumes, em alguns, a maioria, né, mas ali é sintético. Parece o cheiro, mas não é igual. E não é terapêutico. Esse é a grande diferença, é porque não é terapêutico. As essências não são terapêuticas. Ou seja, ela não age no nosso organismo no sentido terapêutico. E as essências, elas possuem corantes artificiais também. Já o óleo essencial, ele é natural, tá? 100% natural. Ele é extraído das plantas, ele tem benefício terapêutico, ele também perfuma o ambiente e ele possui os corantes mais naturais das plantas. Aí, de onde vêm os óleos essenciais? Como eu falei, nas plantas, mas vem de várias partes das plantas, de sementes, de casca, de folhas, de flores, de seiva, de sementes, eu falei, né? Enfim, todas as partes da planta vêm os óleos essenciais, tá? Manu, Arthur, Kátia, sejam bem-vindos. Como eles vão atuar? Como eu falei, eles têm propriedades químicas, orgânicas. Essas composições aí, nós também somos químicos orgânicos, né? Nós temos uma infinidade aí de compostos químicos no nosso corpo, mas, claro, dentro das famílias dos compostos orgânicos. Então, os óleos essenciais, eles vão atuar em todo o nosso corpo, no sistema do corpo como um todo. Ele vai entrar na corrente sanguínea, seja por via aromática, seja por ingestão ou tópico. A função é entrar na corrente sanguínea e assim ele leva para todas as células, para todos os órgãos, para todos os sistemas, tá? E aí eu coloquei uma foto que é na parte emocional, que eles atuam também, que é no sistema límbico. Pelo olfato, né, vai ter essa comunicação,
no nosso sistema límbico e faz o efeito terapêutico. Tanto nos seres humanos como nos animais também, tá? O efeito terapêutico. Aí aqui mais um pouquinho sobre a forma de uso. Quando a gente usa ele tópico, tem algumas regiões que vai absorver mais rápido. E a melhor forma de você usar os óleos essenciais tópico é diluído em um óleo de coco. Ou um óleo vegetal que você tenha em casa. Pode até ser o azeite extra virgem, você pode usar também. Só que eu prefiro o óleo de coco fracionado da doTERRA porque ele não tem cheiro. E ele não fica pegajoso. E absorve bem rápido na pele, vai direto lá na corrente sanguínea. Dá para ver essa imagenzinha, né? Então, vai para a corrente sanguínea. Tudo que a gente coloca na nossa pele vai para a corrente sanguínea, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente usa na nossa pele. Então, aí tem algumas regiões. Esse slide aqui, eu vou salvar ele. Quem quiser também eu passo, tá? Para vocês depois conferir bem direitinho. Ele vai atuar no nosso campo energético, vocês vão dar uma olhada também nesse slide depois, porque como a nossa aula é curta, não dá para explicar detalhadamente tudo. Mas eu tiro as dúvidas de vocês pelo WhatsApp, eu posso fazer um vídeo chamada, e vai ter muitas outras aulas também, que a gente sempre está fazendo. Ele vai atuar no nosso campo físico e emocional, como eu já falei, né? Pronto. Aqui eu trouxe na atuação do corpo físico, os óleos essenciais eles têm propriedades medicinais, que são termos da medicina, como afrodisíaco, adstringente, anti-inflamatório, antiviral, bactericida, vasodilatador, estimulante, emenagogo. Esses termos são termos da medicina, né? São termos médicos, mas que os óleos essenciais também têm esses termos médicos, porque ele vai atuar nessas propriedades terapêuticas aí. Tá? É só para vocês, eu tirei de um dos livros meus, que eu tenho vários livros, né? Mas um dos livros, ele é bem bonitinho aí, e depois vocês podem olhar algumas indicações para algumas propriedades terapêuticas, quando eu passar o slide para você, se você tiver interesse, tá? Aí vamos ver o alecrim, por exemplo. O alecrim, ele vai agir no sistema circulatório, ele age no sistema digestivo, no sistema límbico, imunológico, nos músculos, no sistema nervoso, na pele, né, no sistema respiratório, no sistema urinário. Então, por exemplo, ele atua em todos os óleos essenciais, eles têm propriedades terapêuticas para todo o organismo. Quando você usa um óleo essencial, ele está atuando em todo o seu organismo. Só que alguns óleos, ele tem propriedades com mais porcentagem de uma coisa do que outras. Por isso que quando a gente usa os blends, que são os mix, eles são muito eficientes, porque são, tipo assim, eu tenho 5 óleos que ele tem mais de 60% propriedades terapêuticas, que é anti-inflamatória. Então, eu pego os 5 óleos que têm essas propriedades anti-inflamatórias, se eu estou querendo trabalhar uma propriedade anti-inflamatória, tá? É mais ou menos por aí. E a lavanda, que é um dos óleos mais versáteis, né? Tem outros também, mas a lavanda, que foi uma das primeiras, mais difundida, aí tem só algumas formas, né, de atuação dos óleos da lavanda, mas existem muitas propriedades da lavanda. Ela é muito usada como ansiolítico. Como eu falei, ela tem mais de 60% de linalol e acetato de linalila. Então, por isso que a lavanda, ela relaxa mesmo, ela calma, ela diminui o estresse e a ansiedade. Claro que tem que fazer um tratamento. Não é só usar uma vez, não, viu? Precisa de um tratamento, assim como os remédios também. Sabe quando o médico diz, olha, tem que tomar isso aqui durante 7 dias, e você não toma durante 7 dias? Aí aquele micro-organismo, ele vai ter resistência, porque você não fez o tratamento correto. Com os óleos essenciais é a mesma coisa, só que os micro-organismos, ele não tem resistência. Só que você vai ficar doente ainda, você precisa fazer um tratamento. E como eu mostrei, né, os óleos essenciais, ele trabalha no corpo todo, no campo energético, emocional e no físico, tá? Por isso que eles são completos. Aí, alguns rolões para criança. Você pode fazer umas misturinhas, você pode fazer em casa, comprando o seu kit e usando com óleo de coco, tá? Fazendo as misturinhas. Por exemplo, para as crianças dormir melhor, você pode usar lavanda, tem um serenite, que é um mix também. Aqui tem outra dica, que é o cedro. Tem outros rolões que já vem rolão. Por exemplo, eu coloquei até a foto da lavanda em rolão aí, estão vendo? Mas tem outros mix também já para criança, pronto. Tem um kit só
infantil, que é todo enrolão, é lindo. O meu tá chegando. Para imunidade, vai ser o OnGuard junto com o frankincense, que é o olíbano. Para quando a criança está meio resfriada, vai ser o Lemon, que ele tem ação mucolítica, né? E a lavanda, que vai ajudar também. Para tosse, o Brief, que é um mix do sistema respiratório, com a lavanda também. Você vê que a lavanda sempre está em tudo, né? Praticamente. Tá dodói a criança, vai usar frankincense e lavanda. Se ela tá com febre, você vai usar o hortelã-pimenta. Aí vou mostrar como é que vocês vão usar, tá? Se ela tá com alguma cólica, alguma questão, vai usar o Zengest, que é um mix para o sistema digestivo. E se ela tá cansada, chateada, vai relaxar com o Balance, que é um mix do equilíbrio, e laranja, ou tangerina, ou tem a mandarina também, que é outro óleo cítrico, que é especial para criança. Tem algumas indicações para criança que tem autismo, para TDAH, enfim. Para várias questões de transtorno, tem várias orientações de uso, sim, ajuda bastante. Eu não estou dizendo que vocês vão usar os óleos, só os óleos. Vocês vão fazer o tratamento com o seu médico, com o seu pediatra. Os óleos essenciais são uma terapia complementar. Vocês vão complementar, tá? E em algumas situações, você às vezes nem precisa realmente ir para o médico. Às vezes você pode resolver muitas coisas em casa mesmo, tá? Que aí a criança já vai melhorar bastante. E dependendo da situação, você vai levar, sim, para um pronto-socorro. Beleza? Aqui são algumas questões de diluição. Como é que vocês vão diluir a porcentagem, tá? E aqui as gotinhas. 5% para 3 ml. Você vai usar quanto, né? No caso, são uma gota. É só uma gota. Para criança. Aí tem as idades também, né? Ó. Para doenças crônicas, dor, inflamação, massagem, cosmético, pele sensível, por exemplo, pessoas que têm pele sensível ou idosos. Para criança e mulheres grávidas, também tem uma diluição específica. Geralmente, crianças, dependendo da idade, mas a gente usa 0,5% a diluição, a 1%, tá? Se a gente vai passar no rosto, sempre é 0,5% também. E aí, claro, cada um vai se adaptando aos olhos, nas experiências vocês vão tendo, e vocês podem aumentar um pouco a diluição, ou pode diminuir, depende da sua sensibilidade. Mas, claro, a gente sempre começa com menos, e aí você pode ir aumentando. E depois você já sabe como é que você mesmo usa e seu organismo se relaciona. Vamos lá. Então, como é que a gente usa os óleos essenciais? Por inalação, por uso tópico e por ingestão. As crianças não usam por ingestão. É por inalação, no caso um difusor, não coloca no nariz da criança, tá? De jeito nenhum. Você usa no difusor. Ou uso tópico. E tem alguns lugares que você vai usar, não é em qualquer lugar na criança, tá? Tem algumas regiões, mas é uso tópico e por difusor, que é a inalação, que ela vai sentir no aroma, tá? Aí aqui, olha que coisa fofa, Jesus. Como é que você vai usar na criança? Geralmente os bebês, você vai usar na planta dos pés, quando ele não coloca na boca, tipo em alguma situação que ele não vai colocar na boca. Quando ele começa a colocar o pezinho na boca, você usa só nas costas. Mas é no pé, nas costas, pode usar no pulso também. Vai dependendo da idade aí, por isso que a consultoria de bem-estar ela é importante. Para que a gente faça essa conversa. Depende de como é que a criança está, a fase de desenvolvimento que ela está, a gente vai orientando. Mas nas costas, geralmente, é o mais indicado. E na plantinha dos pés, se ela está dormindo, por exemplo. Aqui é sobre os difusores. Esses são os difusores que nós temos na nossa empresa, que é a doTERRA. Quando você compra o difusor separado, você ganha esses 2 óleos, mais de 5 ml, tá? E tem esses outros modelos também. Tem que ter muito cuidado quando vocês vão comprar óleos essenciais ou difusores aí no mercado, tá? Depois fala comigo, com um consultor de bem-estar, que você está sendo orientado, que ele vai te ajudar para você adquirir esses difusores que são de excelente qualidade. Vou pegar água para mim, por favor? Natural.
E aí, olha só, existe também a reflexologia, que são alguns pontos que você vai poder passar na criança. Tá aí a imagenzinha que vai ajudar em algumas situações. Quem quiser, eu posso passar. Como eu falei, o slide vai estar para vocês. Esse é um dos livros que eu indico, tá bom? E nós temos aqui na nossa equipe pessoas que trabalham com massagem com crianças, tá? E vocês podem me falar que eu indico para vocês para ela lhe ensinar. Não sei quanto é que é, mas é bem simples e fácil para vocês aplicarem, tá bom? Deixa eu ver. Como é que eu vou adquirir? Pelo site. Se você foi convidado por algum consultor, alguma pessoa que lhe chamou para essa sala, fala com ele que ele vai te falar como é que você adquire os seus produtos, tá? E quem foi meu convidado, fala comigo que eu vou te orientar. Mas nós temos algumas coisas importantes. Por exemplo, esse mês nós temos algumas promoções. Que é no mês de junho. Esse mês tem alguns brindes. Os kits de cadastro são esses. Tá? Tem um cadastro completo, onde você vai mudar toda a sua vida, né? Praticamente, você vai começar a usar produtos para o cabelo, para o corpo, creme dental, né? Suplemento, shampoo, condicionador, enfim. Completo, tem os kits mais completos, tem outros que são menores, que tem de 5 ml, por exemplo, esses outros aqui. E você pode adquirir eles parcelando até em 3 vezes. E só esse mês de junho, se você se cadastrar com um desses kits, você vai ganhar o Motivate, que é um mix que ajuda nas questões para motivação, o Lemon, e se você comprar um kit grande, esse maior kit, você também vai ganhar um outro óleo de frankincense. Gente, e assim, são brindes, esses brindes aí vai dar mais de R$ 500, viu, juntando eles. Só o frankincense de 5 ml, ele é R$ 200, tá? Se eu não me engano, é por aí. Fala com seu consultor que ele tem a tabela de preços, tá? E vai te orientar sobre como você adquirir os seus produtos. Mas não perca essa oportunidade de você ganhar esses... Que a Douterra faz essas promoções, assim, em poucos meses do ano, né? E esse é um ano de junho. O Lemon você só ganha pelo Clube Silver, tá? Que aí tem que ser só ganha ele que está no Clube Silver. Aí você fala com seu consultor, se ele tem alguém da equipe dele que tem o Clube Silver, você vai ganhar o Lemon e possivelmente o Frankincense. Mas o Motivate você já ganha esse mês, beleza? Vocês têm alguma pergunta? Quem tiver pode fazer. Agora vai estar salva essa live, tá bom? Essa aula. E é isso, gente. Fui bem rápida. Depois eu vou fazer uma outra aula só sobre o kit infantil. Na verdade, acho que eu já tenho ela. Não sei se tem lá no meu YouTube. Sobre o kit infantil, que é um kit muito especial para vocês adquirirem também. Tá bom? Um beijo. Tudo de bom. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. É isso mesmo. Kátia trabalha com Chantala, que é massagem para bebês. Vanessa, seja bem-vinda. Chegou atrasada. Já finalizei a aula, que foi 30 minutos, né? O suficiente assim para a gente ficar hoje, que hoje é tanta aula online, né? As coisas muito, e às vezes a gente fica meio chateado quando passa muito tempo. 30 minutos é o suficiente. Vai ficar gravado, eu vou passar para você, tá? O link, vou postar no YouTube e aí passo para vocês e vocês conferem. Beleza? Tudo de bom, gente, e até breve com outra aula. Eita, o povo chegando atrasado. Acabei de falar que já vai ficar gravada. Já gravei, tá bom? E aí eu passo para vocês. Foi de 12 horas. Fernanda, minha querida. Tchau, tchau.